Agora nós vamos para a resolução da LVP de repetição número 13. Essa é um pouquinho mais trabalhosa, porém, nem por isso ela é difícil. Só que ela precisa de um pouco mais de atenção, né? Tem-se um conjunto de dados contendo a altura e o sexo, masculino ou feminino, nós vamos chamar durante o programa de M ou F, para não ter que digitar tudo isso, né? De 5 pessoas. Aí nós temos que calcular a maior altura do grupo e a média de altura das mulheres e a quantidade de homens que foi informada durante a execução do problema. Então vamos lá. Vamos começar a fazer um programa a partir da matéria-prima deles, que é os dados. Até agora nós temos feito de qualquer forma. Agora nós vamos começar a fazer esses programas pensando, né, nas variáveis que aparecem. A maior e a menor altura do grupo. Então eu vou fazer aqui, ó, maior. Maior eu vou começar com 0, porque qualquer altura que entrar durante a informação de dados é maior que 0. E a menor altura do grupo? Isso costuma ser um grande problema, definir quem é o menor elemento de uma coleção. Porém, quando se trata de altura, altura é uma grandeza conhecida. Nós sabemos que nenhum ser humano alcançou uma altura maior que 3 metros. Então eu vou colocar a menor altura, sendo 5. Porque se não alcançou 3 metros, imagina 5. Qualquer altura que entrar vai ser menor do que 5. Por que isso, professor? Porque eu tenho que garantir que essas variáveis sejam substituídas logo pela primeira informação que entrar, pelo primeiro dado que for informado pelo usuário. É uma repetição de 5, então se é uma repetição de 5, eu posso usar o for para isso. Só que ele quer a média de altura das mulheres, então eu estou pedindo a altura dos dois, né, dos homens e das mulheres. Então vou chamar de alt. Na verdade eu não preciso inicializar essa variável, porque a altura ela vai ser informada pelo usuário já no primeiro caso, então ela não recebe, não precisa ser substituída sem ser pela própria aleatoriedade. Agora a quantidade de homens, essa sim eu preciso de ter um cont M, né, para o cont masculino, para saber quantas pessoas do sexo masculino foram informadas. Vou fazer o meu for em range 5, porque são 5 pessoas que precisam ter os dados informados. Para essas 5 pessoas, eu tenho que ter o sexo da pessoa. Então, input, vou colocar aqui o sexo, e vou colocar o que ele pode digitar, M ou F. Só lembrando que o fato de ter M ou F aqui não impede que ele digite um P. E a altura da pessoa, e aí ela é do tipo float, né? Olha só um float aparecendo. Por quê? Porque essa altura é do tipo real. Uma pessoa não tem, pode ter pessoas com 1 metro, 2 metros? Pode. Mas normalmente você vai ter 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, 1,85 m, e não uma altura inteira. Dito isso, eu preciso fazer a seguinte avaliação, né? Primeira coisa, a maior e a menor altura do grupo. Então vou testar a primeira maior. Se a altura for maior que maior, o maior recebe essa altura. Veja, é um grupo de 5 pessoas, então vai ter mais informação de pessoas nessa brincadeira aqui. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tivesse uma entrada de dados definida pelo usuário, eu não teria a certeza de que eu teria uma segunda pessoa informada. Então, neste caso, eu teria que dizer que a menor altura também é a primeira que entra. Porque quando eu saio com uma pessoa, essa pessoa tem a maior e a menor altura do grupo, afinal o grupo é só ela. Porém, se ela não é a maior, não quer dizer que ela é a menor. Eu tenho que testar se a altura é menor que menor. Se ela for, aí sim eu substituo. Não é o fato de não ser a maior que torna ela menor. E aí eu tenho que ter o quê? A média de altura das mulheres. Então eu vou precisar de uma variável chamada soma altura, eu começo com 0, e um cont F para eu poder, depois dessa soma, eu dividir, né? E agora eu vou ter outra condicional. Olha, é uma condicional independente dessa aqui. Essa condicional serve para todo mundo.
né? Porque ela quer saber a maior e menor altura do grupo inteiro, independente se é homem ou se é mulher. Agora eu preciso, baseado no sexo, vamos dizer, sexo feminino. Se for sexo feminino, eu tenho que somar essas alturas. Então, soma alt recebe soma alt, mais altura, porque essa altura que vai entrar aqui é de uma mulher, e não de um homem. E também tem que contar quantas mulheres eu tenho, para depois eu poder gerar a média, né? Então, aqui eu tenho um acumulador, e aqui eu tenho um contador para poder gerar a média no final. Não é isso? E se não for do sexo feminino, aí é sexo masculino, e eu só quero saber quantos homens são. Só isso. Feito isso, eu preciso fazer o quê? Nada, porque esse aqui é um comando de repetição determinado. Ele vai rodar 5 vezes sem a minha intervenção. Ao final, quando eu sair da repetição, e apenas quando sair, eu vou informar a maior e a menor altura do grupo. Então, vou botar maior, print, menor. Ele quer saber a média de altura das mulheres. Print, soma a altura dividido por conte feminino. E quantas pessoas do sexo masculino foram informadas. Conte M. Com esse programinha aqui, se tudo estiver bem, nós vamos conseguir responder as perguntas que nos foram dadas aqui. Vamos testar? Ó, de novo, né? O mesmo erro que já apareceu em outro programa, eu marquei aqui, eu comi mosca, né? É igual, igual. Então vamos de novo executar. Sexo, vamos chamar de masculino. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os exemplos que nós temos lá e vou replicar aqui. Eu vou até copiar de lá e trazer para cá, que fica mais fácil. Eu vou colocar aqui dentro, ó, dentro da descrição, e a gente vai copiando linha após linha. Sexo, o primeiro sexo feminino, altura 1.6. Pois sexo feminino, altura 1.7. Sexo masculino, altura 1.8. Sexo masculino, altura 1.6. E para finalizar, eu tenho aqui o sexo feminino, altura 1.8. Antes mesmo de eu dar o último enter aqui, eu vou voltar lá no enunciado e vou copiar as respostas para que nós possamos comparar, né, com a nossa resposta aqui do nosso programinha. Tem lá, né, o resultado. Vamos lá então, agora dar o nosso último enter aqui e verificar. Olha só, média da altura das mulheres, ou altura mais alta 1.8, pessoa mais baixa 1.6, média de altura das mulheres 1.7 e a quantidade de homens 2. Ou seja, o nosso programa funcionou dentro daquilo que era esperado. Isso nós chamamos de análise de grupo. E terminamos de corrigir a nossa LVP 13.